Oi pessoal, a Perinha aqui de novo para dar a última parte do curso Isolamento Social. E agora, o que é que eu faço com o meu idoso? Módulo 4. Bom, antes de começar, eu tenho que pedir, né, gente? Se inscreve no canal, é rapidinho, vai logo aqui embaixo, ó, ativa o sininho para receber as notificações. Não esquece de curtir já esse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão curtir e de comentar lá embaixo, depois no final, qual artesanato vocês mais curtiram, qual dos módulos vocês acharam mais legal também e compartilhar com os amigos de vocês, beleza? Vamos lá então. Esse módulo especificamente é sobre artes manuais. Vamos falar só sobre isso, tudo bem? É interessante a gente saber que a gente tem que olhar dois pontos importantes, o cuidador e o idoso. Eu sei que às vezes quando a gente se encontra nessa situação, muitas vezes não é um trabalho que escolhemos, né? Estamos como cuidadores porque eu cuido do meu pai, da minha avó, de um tio, né? E às vezes eu não tenho algumas habilidades com relação a isso. Mas isso é só porque às vezes não fomos estimulados ou mesmo não conhecemos ferramentas e coisas que talvez a gente pode gostar bastante, mas como a gente nunca foi exposto a isso, a gente não cria curiosidade sobre o assunto. Às vezes a gente também acha difícil, ou às vezes aquilo também não agrada a gente. Às vezes agrada o idoso. Então não quer dizer que você vai precisar entrar no mundo das artes manuais e saber de tudo, e saber costurar, e saber bordar e etc e tal. Às vezes o que você precisa é só conduzir a atividade. Dar atividade, acompanhar, já é o suficiente. O outro lado é, às vezes a gente adora isso. Só que a gente tem que ter acessibilidade de ver se o nosso idoso gosta. A gente tem que verificar isso. As artes manuais, além de promover o prazer, elas estimulam a parte cognitiva também. Existem estímulos físicos e cognitivos. Por isso é tão importante a gente estimular essa atividade com eles. Só que cada idoso vai ter uma preferência. Lembra que eu falei nos outros módulos? Dependendo do que ele já trabalhou, se ele pescava, gostava de pescar, ou se ele trabalhava numa empresa de administração, se ele gostava mais de escrever, ou se ela costurava, ou se ela bordava, a gente vai conseguir conduzir a partir desses gostos e também de hábitos que eles tinham na infância ou mesmo na vida adulta. Prestem atenção! Mesmo que eu trabalhe com um idoso que tenha toda a capacidade cognitiva para desenvolver uma atividade, se ele não gostar dessa atividade, ele não vai fazer com prazer, ok? Então, por isso que eu sempre repito isso. É importante a gente ver o que eles gostam. Às vezes tem uma certa resistência, você dando aos pouquinhos, ele pode começar a gostar de uma atividade nova, tudo bem. Mas é sempre bom a gente começar pelo que é mais fácil, porque eles já estão acostumados, certo? Para não ter uma barreira logo no começo. Então, se você trabalha, por exemplo, com costura ou com crochê, e de repente tá com um idoso, um homem, e ele não gosta desse tipo de atividade, não adianta você levar isso para ele. Ou outro exemplo mais fácil, você trabalha com uma idosa bem vaidosa, que cuida das unhas, né? Não adianta você levar um trabalho de argila, por exemplo, que você quer trabalhar com essa parte da movimentação grossa, né? Trabalhar com a força dela, coordenação motora, né? Ela não vai querer fazer porque vai sujar a mão e etc. Esse é o tipo de exercício, na verdade, que é onde eu falo que tem que insistir aos pouquinhos, começa com massinha, depois vai para biscuit, e aí depois tenta levar uns pedacinhos de argila, e aos pouquinhos elas irem se adaptando e vendo que tá tudo bem, que não estraga a unha, que depois é só lavar. Isso dá para ser quebrada essa resistência, né? Mas tem umas que simplesmente não vão gostar. Já levei trabalho, por exemplo, de pintura com o dedo e a resistência foi muito grande. Elas só gostaram mesmo no final quando viram o trabalho feito, todo bonitinho. Então, se você não quer lidar com essas frustrações logo no começo, eu peço que você tenha um estudo inicial antes, né? Uma análise, vai com calma, leve atividades primeiro mais tranquilas e você vai testando o que dá certo, o que não dá certo. Lembrando que o grau de dificuldade das atividades, ele também varia conforme a capacidade do seu idoso. Não adianta nada você dar um pedação de argila para o seu idoso, sendo que ele não tem capacidade de desenvolver algo com aquele material. Ele vai acabar ficando frustrado
e não vai querer fazer outras atividades também. Mas então tá, o que eu posso fazer? Quais são as possibilidades? Vamos lá! Olha só, tem pintura em geral, tá? Tem pintura com lápis, que você pode fazer com giz de cera, com pincel, com tinta guache, o próprio dedo. Fica uma coisa mais linda do que a outra. Tem pintura com papel A4 em tela, em madeira. Tela é uma delícia de pintar. Tecido também, muitas pintavam em tecido. Tem decupagem, né, que é na madeira. Confecção de bijuteria também, dependendo se elas ainda conseguem ter essa percepção da pinça fina, né? Costura em vários tipos, como tricô, crochê, bordado. Criação com móveis e enfeites para casa, isso é ótimo a gente pensar também em artesanatos que eles se sintam úteis. Então, artesanato que ele vai fazer que a gente possa usar em casa ou que vai fazer que a gente possa doar para uma entidade, né, para uma caridade, ou então algo que eu posso fazer de presente para um evento que vai acontecer, uma data festiva, tudo isso é importante. Trabalho com flores e arranjos, trabalho com massinha, biscuit, argila, recorte, colar, eu adoro recorte e colagem, com dobraduras também, criação de jogos como tabuleiros que a gente já falou aqui, bonecos, materiais reciclados, trabalho com mosaicos e muito mais, tá? Mas às vezes eu falo tudo isso e você pensa, poxa, mas eu não tenho esse material em casa, ou então, onde eu vou comprar é muito longe, ou esse material, comprar tudo isso talvez eu não tenha dinheiro. Então vamos pensar com que a gente consiga fazer em casa, coisas fáceis, tá? Hoje, gente, com a ajuda da internet, a gente consegue ir num site de busca e colocar lá artesanatos fáceis, artesanato para fazer em casa, artesanato simples, artesanato para terceira idade. Tem um monte de coisa. Clica lá em imagens, vai aparecer um monte de ideia para você. Então é uma ferramenta que vai te ajudar e vai dar essa possibilidade de você olhar e falar, isso eu tenho em casa, isso dá para eu fazer. Não se esqueça também, antes da gente começar a falar dos artesanatos, que você deve tentar fazer a atividade, essa sua aulinha com ele, né, o mais simples e claro possível, que você já deixe os materiais à disposição dele, que você explique, ou às vezes nem tem necessidade, você coloca e começa a fazer e ele olha e começa a te imitar, do jeito que você sinta. Isso varia muito de idoso para idoso, eu preciso repetir isso sempre. Tem algumas idosas que elas necessitam de a palavra de comando. Então, olha, pinta aqui, pinta o bico, pinta a asinha, né? E ela vai e ela faz, mas ela precisa dessa ordem, né? Já existem outros idosinhos que conseguem, você coloca simplesmente, você imprime um desenho, né? Uma foto de um passarinho e você coloca o lápis de cor e o papel na frente dele e ele começa a fazer sem você falar nada. Tem outros que até preferem assim, né? Acham que você está explicando demais. Tem outros que querem que você explique, mas eu não entendi, o que eu faço aqui? Então você vai ter que ter essa sensibilidade e principalmente paciência de entender a necessidade de cada um deles. Bom, como eu já falei, eu trabalho numa creche para idosos e eu dou aula de artes manuais. E eu vou colocar aqui alguns dos trabalhos que eu já fiz com elas e que elas gostam muito. São trabalhos bem simples e tranquilos. As minhas aulas duram 1h30 normalmente, mas tem que ver que eu tô falando de uma aula às vezes com 6, às vezes com 8, 11 vozinhas. Então, se você estiver aí na sua casa com a sua avó ou com a sua bisavó, com o seu tio, às vezes a aula vai acabar sendo um pouco mais rápida, meia hora, 45 minutos, depende. Se gostou, vai deixando, né? Se tá tudo bem ali, você vai deixando. Lembrando que eu sempre separo todo o material antes, eu verifico se eu tenho todo o material e eu faço junto com elas. Então, qualquer dificuldade... Uma coisa muito legal, gente, que a gente também tem que ter na nossa cabeça, é que às vezes a gente pensa que só deixar o material lá é o suficiente. Eu escuto isso também. Ah, mas eu comprei todo o material de pintura para ela e ficou lá parado, estragou, ela nunca usou. Às vezes o que elas querem também é uma companhia. Se você, eu falei isso também, eu acho que em um dos outros módulos. Se você começa a fazer junto, já é o suficiente para dar o primeiro pontapé ali e ela vai que vai. Já aconteceu com uma das vozinhas que não queria de jeito nenhum fazer, eu comecei a bordar junto com ela, desenhei ali, fui mostrando. Quando ela pegou o fio da meada, foi embora, não queria saber de mais nada, não queria conversar e fez toda a atividade.
Então, às vezes, o que elas precisam mesmo é isso. E às vezes o que elas querem é isso, é uma companhia. Então, senta do lado, pinta junto. Trabalhinhos muito legais para dar para ficar um tempinho também. Por exemplo, eu gosto muito de levar pano de prato e dar para elas bordarem, elas gostam. Isso é uma coisa que gasta um tempinho aí fazendo, é muito legal. Mas outra atividade também são coisas da infância. Então, bugalha foi muito legal ter feito com elas. E é interessante porque, além delas lembrarem da infância, que era um joguinho que elas faziam, elas também podem fazer para dar para os netos, né? Isso é muito interessante. É aquela ideia de fazer coisas que são úteis. Então, ela vai estar fazendo brinquedos, junto ela vai estar trabalhando a memória, lembrando de quando ela jogava na infância. Você pode estimular a reminiscência nesse momento, fazendo perguntas, como é que era, vocês jogavam com saquinho ou era pedra? E, além disso, ela vai estar se sentindo útil porque vai estar fazendo um presente para alguém próximo ou para doar, alguma coisa desse estilo. Eu adoro também fazer coisas festivas, então de Natal a gente faz muita coisa também. E fuxico. A gente adora fazer coisa com fuxico e elas têm, principalmente as vozinhas, têm muito facilidade, elas conhecem e é um trabalho muito facinho de fazer. E é disso que a gente vai falar na aula de hoje. Essa vai ser a dica, tá? Bom, eu vou falar sobre fuxico porque é uma coisa muito fácil de se conseguir os materiais e principalmente de fazer. E a partir do fuxico, do mais simples de todos, eu consigo fazer vários artesanatos. Para fazer o fuxico, a gente vai precisar de pano, um retalho, tesoura, um moldezinho, que pode ser um pedaço de papelão velho, a canetinha, a linha e a agulha. Só. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês, tem na apostila também, mas tem uma variedade de possibilidades então de artesanatos que a gente pode fazer. Desde mochila, de boneca, gatinho, de mobile, enfeites pra cama, caminho de mesa. Dá pra fazer muita coisa com fuxico. E ela vai perder um tempão ali, tanto fazendo os moldes, tanto cortando para fazer as rodelas, quanto para costurar e depois para juntar um no outro. Mas vamos lá, vamos pôr a mão na massa? Vamos ver? Vamos ver como é que faz um fuxico, daqueles mais simples, beleza? Muito bem, pessoal, vamos lá. O que vamos precisar para fazer o nosso fuxico? A primeira coisa é de um tecido, um retalho, né? Eu tenho aqui um retalho que minha mãe tinha, lindo, florido. Quanto mais tecido, melhor, porque vai ficar mais coloridão também. Vocês vão precisar de um moldezinho, esse moldezinho tá vendo? Papelãozinho de café, essas coisas, para todos saírem do mesmo tamanho. Caneta, para você marcar o tamanho, né, do molde. A tesoura para cortar a linha e agulha, certo, pessoas? E aí, nós faremos esse fuxico mais simplesinho de todos, beleza? Então, a primeira coisa, então, é você pegar o seu retalho e desenhar aqui com a caneta o seu moldezinho, certo? Desenhando o seu lindo e maravilhoso moldezinho, você recorta ele, aqui está. E agora a gente vai costurar, gente. A gente vai pegar linha e agulha e a gente vai costurar alinhavado, tá bom? Alinhavado é como se fosse fazer uma linha, a gente vai seguir uma linha na bordinha desse círculo, fazendo um movimento de para baixo, para cima, como se fosse uma ondinha em volta de todo o tecido. Vamos lá? Vamos ver como é que fica então. Como eu tô na casa da minha mãe, eu realmente não tenho quase nenhum material. Então, vocês estão vendo que eu realmente tô pegando coisas que a gente tem em casa, tá? Na minha casa, normalmente, eu tenho mais coisas de artesanato. Então, até a linha que eu tenho é a linha que ela tinha aqui em casa, uma linha mais fininha. Normalmente, eu uso tanto a linha quanto a agulha um pouco mais grossa, dá pra ser, tá bom? Vamos lá. Eu começo, ó, pelo avesso, então, do tecido. E eu enfio a agulha para baixo e depois eu levo a agulha para cima. Não sei se está saindo com foco, mas ó, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Esse é o alinhavado, tá bom? E você vai fazendo isso ao redor da borda inteira do círculo. Ó, eu vou puxar aqui.
E aí eu continuo. Cuidado que eu não posso ter esquecer e começar a fazer dessa forma. Vim aqui por trás. Se eu tô aqui por cima, eu continuo para baixo, para cima, tá bom? Senão, quando você for puxar o fio, não vai dar certo o efeito. E aí você vem, ó, até o começo onde você chegou, tá? Passa a linha. Agora vem a mágica, né? Você começa a puxar. Reparem que aqui já dá pra fazer outra coisinha também, já dá pra fazer um chapeuzinho de boneca, dá pra fazer uma bolsinha também, dá pra fazer muita coisa. Mas vamos puxar pra fazer o efeito do fuxico. Esse é o fuxico mais basicão e simplesinho de fazer. Tem outros que dá pra fazer com um buraquinho maior, que dá pra fazer um tipo de um viezinho aqui, mas esse é o mais basicão mesmo pra quem tá começando. Não tem problema e fica bonitinho do mesmo jeito, tá? Você puxa e ele já fica todo franzidinho, olha que gracinha. E aí você dá um nozinho aqui pra terminar. Corta a linha. Pronto. Você já tem o seu lindo e maravilhoso fuxico. Olha que gracinha. Um exemplo de artesanato que eu fiz com fuxico com elas foi esse daqui, que a gente fez um tipo de um broche, né? A gente fez um fuxicão, um fuxiquinho, colou uma pérola e aqui atrás a gente pegou um prendedor, tá vendo? E a gente fez um broche. Dá pra fazer a mesma coisa, dá pra fazer uma tiara aqui, você colocar um tic-tac. Dá pra você fazer também colar com ele, dá pra você pôr isso em bolsa, em travesseiro, então dá pra fazer muita coisa, facinho, facinho. Espero que vocês tenham gostado. E aí, o que vocês acharam? Simplesinho, né? Na verdade, o fuxico tem uma possibilidade imensa. Dá pra gente fazer flores, dependendo da forma como você utiliza ele. Lembre-se, use as ferramentas, use a internet, use a pesquisa. E eu vou dar um bônus para vocês agora. Bom, tá lá na apostila também, vocês podem acompanhar. Esse vai ser um bônus para falar um pouquinho mais sobre essas ferramentas que você pode usar a seu favor. Então são as observações finais para esse fim de curso. Vou falar de outras atividades que a gente pode fazer, tá bom? Vou dar uma pincelada então nelas. E aí isso vai ajudar vocês a buscarem e pesquisar mais sobre isso também, tá bom? Só para dar um norte para vocês. Uma das primeiras atividades que eu acho que é interessante ter também são atividades que ajudam na percepção de tempo e espaço. Por exemplo, um calendário. Você pode fazer um calendário junto com ele ou com ela. Vocês podem criar a partir de um calendário que vocês já têm, ou então vocês podem fazer a partir do zero. Nesse calendário, ele vai receber uma função, né? Ele ou ela vai receber a função de todos os dias você vai ter que marcar com um xizinho o dia que passou, ou então arrumar a data do calendário. Isso depende de como você vai criar esse calendário com ele, tá bom? Tem calendários que você vai mudando o mês junto com o dia e com a estação, né? Pode ser todo elaborado, ou você pode pegar um calendário simples mesmo, deixar ele só meio bonitinho. Lembra que eu falo, se ele é um pescador, se ele era um carteiro, se ela era costureira, de repente você pode nesse calendário colocar coisas que lembrem a profissão, deixar ele bem bonitinho, para mostrar que é uma coisa dele, tá? Mas é da casa, e uma das funções é ir lá todo dia de manhã, criar essa rotina. Acordou, levantou, vai lá e ó, tlau, marca que o dia passou. E aí você pergunta, que dia que é hoje? Hoje você pode ser bem objetivo, dependendo do grau de dificuldade de cada idosinho, você pode ser bem direto, né? Que dia que é hoje, que estação estamos. Mas tem outros que você vai ter que dar uma disfarçada, né? Você vai estimular essa percepção sem ele perceber que você tá ali, na verdade, prestando atenção se ele tá tendo essa consciência. Então você pergunta, que dia que é hoje mesmo? Meio disfarçando, e ele vai falar, esqueci de marcar no calendário. Hoje é quarta-feira, dia 12.
de fevereiro, e assim vai, tá? Ele vai ter uma função na casa. Então, que nem a gente falou das plantinhas. Então, além das plantinhas, vai também marcar o dia no calendário, vai pôr ração pros cachorros e etc e tal. Isso é muito interessante para ele saber aonde ele tá, que dia da semana que é e etc. Beleza? Não se esqueça das atividades físicas. Eles vão ficando muito preguiçosos, porque a gente é preguiçoso, né? A gente também tem preguiça de fazer atividade física. Então imagina eles querem ficar quietinhos. Elas também, se elas nunca foram estimuladas, elas só querem ficar sentadinhas vendo a novela, isso é muito normal. Então trazer uma atividade física, às vezes no começo tem muita resistência. Mas começa com algumas atividades bem basiquinhas, facinhas, tá? Não precisa correr nenhuma maratona com eles. Uma das minhas primeiras vozinhas que eu cuidei, os exercícios que ela fazia eram todos sentada. Então a gente fazia trabalho com a mão, trabalho com a perna, de respiração, ela enchia a bexiga e etc e tal, pegava a bolinha pesada e levantava, tudo isso é ótimo e você sempre elogiando. E às vezes você aumentando um pouquinho a quantidade de exercícios conforme você vai vendo que ela tá ficando boa. Então no começo ela fazia 5 levantamentos de braço, na outra semana você começa a fazer 8, fala, olha, chegou no 8, hein? E estimulando, elogiando. E lembra que o legal é fazer rotina. Se tem uma rotina de levantar, fazer o exercício físico, molhar as plantinhas, rotina faz tudo ficar mais fácil com o tempo, tá? Não vai tendo tanta resistência. Ferramentas virtuais. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como que elas podem ser suas ajudantes? Bom, a gente vai estar em casa agora, então com certeza essas ferramentas elas vão ajudar a gente tanto na parte de criatividade quanto na parte de planejamento também. Então eu vou sugerir as principais e que eu acabo usando sempre. Uma delas, eu já falei, é o Google. Se você tem qualquer dúvida, se você olha um dia e fala, poxa, eu não faço a mínima ideia do que eu dou pra ela hoje, ela não quer fazer nada, ela tá lá quietinha, já faz meia hora que tá assistindo televisão, o que eu faço? Dá um Google. Vai lá e coloca artesanato terceira idade. Ou então jogos pescaria, jogos para se fazer em casa, bordado simples, artesanato com reciclagem, qualquer coisa. Tudo você acha lá. Coloca na pesquisa, clica em imagem que vai vir um monte de coisa para você. De repente você olha e você consegue ver uma imagem e fala, esse material aqui eu tenho em casa. E aí você consegue fazer aquela atividade ou algo parecido com aquela atividade. Então, o Google Pesquisa com certeza é uma ferramenta que vai te ajudar muito nesse sentido. Sem falar que tem vários sites lá falando e explicando passo a passo, material, como fazer e etc. A gente consegue, a ferramenta tá aí e é pra gente usar. Uma outra ferramenta que eu uso muito é o Pinterest. Bom, ele é um aplicativo de celular, é praticamente um Google, só que muito mais bonitão. É uma rede social de imagens lindas e maravilhosas. Então ele tem também a parte de pesquisa, de busca. Se você for lá, instalar no seu celular, ir na busca no Pinterest e colocar artesanato, você vai ficar doida. Gente, é uma coisa maravilhosa, são fotos incríveis, tem vídeos também mostrando passo a passo. Como é uma rede social, você consegue curtir, você consegue compartilhar, você consegue fazer pastinhas e salvar aquelas ideias. Eu tenho várias pastas, sou a louca do Pinterest. É muito legal, ele te dá muitas ideias, ideias bonitas, interessantes mesmo para se fazer, principalmente nessa parte de artesanato. Então já fica a dica desse aplicativo para você. Redes sociais. Eu sei que tem gente que tem uma certa resistência com redes sociais, mas você pode utilizar ela a seu favor também. Rede social é uma ferramenta que você pode usar como um momento de perda de tempo. É um momento para você se divertir, para dar risada e principalmente de se comunicar com pessoas. Primeira rede social que eu indico, o WhatsApp. Calma, você não vai dar um celular na mão do seu idosinho. Pode ser que nem criança, sabe quando a gente ajuda a utilizar a ferramenta, mas o celular é seu? Eu sei também que os vozinhos têm muita dificuldade para mexer no celular. Outros eu conheço que já tem Facebook, WhatsApp e etc. Mas a maioria, principalmente os mais idosos, eles não sabem mexer. Então é a gente que vai orientar. Mas, por exemplo, grupo de família. Então, mandar videozinho, foto, fazer brincadeiras, interagir. Uma atividade que você pode fazer todo dia é mandar um oi pra família, ou vocês mesmos fazer desafio entre vocês. Ainda mais nesse momento de isolamento, é uma interação muito interessante. E o idoso, ele se sente incluído nessas novas tecnologias. É muito comum a gente sentar lá do lado deles e ficar mexendo no Facebook ou no WhatsApp, e ele se sente totalmente excluído daquele novo mundo
mundo que tá surgindo ali, ele não entende. Às vezes ele até não gosta simplesmente porque ele nunca foi estimulado a aprender a mexer, ele não sabe como é. Então se você mostrar, se você estimular, com certeza ele vai achar muito interessante. Tô na casa dos meus pais agora, vocês viram que mudou também aqui o cenário, né? Eu vim pra cá. Antes eu ficava mandando fotos e vídeos pra minha mãe pelo WhatsApp do meu filho. Agora eu fico também mandando aqui pra minha avó, que é a bisavó dele, né? Então ela fica doida quando ela escuta a voz dele pela gravação do WhatsApp, quando ela vê videozinho. Então isso é muito interessante. Outra rede social pra vovôs e pra vovós. Gente, não tô brincando. O TikTok é ótimo pra vovô. Aliás, tem um monte de vovô muito famoso, eu sigo um monte. Eu dou muita risada com os vídeos que eles fazem. É muito interessante. Eu já fiz vídeo também com as minhas vozinhas. Então, o TikTok é uma rede social de desafios, de música, de dança, e são vídeos curtinhos. Tem muitos vozinhos, por exemplo, um deles que ficou bem famoso foi fazendo receita no TikTok, um monte de gente segue ele pra ver e curte, comenta. Então você imagina o quanto que isso ajuda nesse sentimento, né, de importância, de inclusão e principalmente de se sentir útil. Então, não tô falando de novo que você vai dar um celular na mão do seu vovô e da sua vovó, mas que você pode sim estimular, se você não for a cuidadora, né, se for da sua família, você pode estimular, se você for a cuidadora, você pode perguntar se a família aceita, certo? Mas pensando que é da sua família, você pode estimular sim a sua avó ou o seu avô até um TikTok, ou você fazer alguns videozinhos, e aí você mostra, nossa, avó, olha, teve 2 comentários aqui falando que tá muito legal, e etc. Tem um vozinho que eu sigo que ele faz várias danças, ele faz quase todos os desafios do TikTok e eu morro de rir acompanhando ele. Tem um outro vozinho que, se eu não me engano, eu não sei se ele é japonês, eu acompanho ele também e ele e a mulher dele fazem várias danças no TikTok e é muito legal de acompanhar. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, então, o curso inteiro como um todo. Eu vou deixar a apostila completa agora no link na descrição, com o aglomerado de todos os módulos, tá? A apostila completa. E eu vou pedir que vocês comentem aí embaixo qual módulo vocês gostaram mais, qual dica que foi mais importante para vocês e se vocês já estão colocando na prática. Tudo bem? De novo, não esqueçam de nos acompanhar, de se inscrever, de curtir, de compartilhar e a gente se vê na próxima. Brigadão, beijo, tchau, tchau!